9h12 aqui na Guardiã da Notícia, para você que nos acompanha nas multiplataformas, Tabuleiro Paulista ou Tabuleiro da Política? Rafa. Tabuleiro da Política. A gente fala de vários temas, muitas situações, coisas que mudam a nossa vida. Como a Fabi sempre coloca também, é extremamente importante a consciência plena de quem é o candidato, porque o voto faz diferença, né, Gabi? Com certeza. E o nosso papel aqui é informar, né? A gente adora falar de política aqui, né, Maurício? A Guardiã é uma emissora de política. Política regional, política local. Desde que o nacional já tem muita gente fazendo, né? É verdade. A política regional a gente consegue entregar muita coisa que ninguém está prestando muita atenção, principalmente suas matérias, as matérias da Fabi, a gente enxerga alguma coisa e fala, pô, peraí, não tinha pensado por esse prisma, é uma coisa bem legal. Gosto mais do tabuleiro da política também, Gabi. Então, o tabuleiro da política tá alterado aí, produção. Ó, eu mandei um vídeo, a gente no bastidor aqui durante esse intervalo, a gente estava falando do episódio do delegado Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba, que desistiu de renunciar ao cargo de prefeito para disputar uma vaga na Câmara Federal. Ele estava super empolgado, a esposa, né, a Mila, esteve conosco aqui em vários momentos aqui. A cidade, né, estava ali ansiando, mas eu nunca acreditei que o Eduardo seria candidato. Antes de vocês comentarem, eu vou pedir para a Ali rodar o vídeo, porque eles criaram um evento mega, gigante lá em Itaquá, no shopping. O Rafa estava lá, encontrei o Rafa lá, e classificaram como o dia do fico, né? Fizeram ali uma brincadeira, né? Vamos acompanhar. Continuar nesse mandato. E para continuar nesse mandato, eu digo que fico, eu, Rogério, vamos continuar trabalhando por Itaquaquecetuba. Agradeço muito todos os convites, mas você tem uma confiança que eu jamais vou trair. E o meu coração, o meu amor pela cidade, eu juro e vou cumprir o Dom Pedro, é isso mesmo, eu fico. Se é para o bem da nação. Mas a cara dos vereadores desapontados foi assim, eu acho que... que eu não deu tempo, foi tão corrido ali, o Café também estava lá cobrindo essa agenda do Eduardo, mas o mais interessante foi a cara dos vereadores. Os vereadores estavam desapontados, sabe? Porque o Eduardo é um líder nato, tem o jeito dele governar, ganhou com 94% de aprovação, nas cidades com mais de 100 mil habitantes foi o prefeito mais votado do país. Então caga a regra, né? Caga a regra. Não dá para ficar negociando, o vereador ficar fazendo barganha ali. Mas vamos partir para análise aqui. O Eduardo seria um player dentro do PL, aí haviam rumores que ele não teria legenda, que ele não seria candidato pelo PL. Aí alguns veículos lá da região do Alto Tietê começaram a ventilar que ele trocaria de partido. Mas eu volto na minha primeira tese. Eu nunca acreditei que Eduardo seria candidato e eu vou falar o porquê. Itaquaquecetuba, no primeiro mandato, estava devastada, terra arrasada, aquela cidade ali. Então, qualquer coisa que fizesse, a aprovação do prefeito aumentaria. Pintou uma sarjeta. Palmas, por quê? Porque a cidade era tão feia, tão derrubada, ninguém fazia nada, que tudo que fizesse ali... E o Eduardo conseguiu muitas emendas para ajudar a cidade, né? Uma capilaridade, assim, absurda. Eu lembro que eu fiz muita matéria, assim, num ano, foram, sei lá, 50 milhões de emendas, um negócio que deu um volume vultuoso. Tanto que eles tiveram um problema num orçamento, que fizeram um provisionamento equivocado, dizendo um orçamento equivocado baseado no volume de emendas que eles haviam tido no ano anterior. Isso aí virou uma confusão lá em Itaquaquecetuba e eu me recordo bem. E aí, como é que o Eduardo vai manter esse padrão de conseguir reerguer a cidade de Itaquaquecetuba com esse volume de emendas sendo candidato? Todo mundo começou a fechar as portas para o Eduardo. Quando começaram a falar, o delegado vai ser... O próprio Marangoni, né? Que teve 10 mil votos em Itaquá. E era um aliado ali do Eduardo. Então, assim, todo mundo começou a fechar a porta. E aí, fechou a torneira, você começa a ter problema. Então, eu nunca acreditei por essa questão. E aí, ele desistiu 5 horas da tarde, né? Foi quarto evento, Rafa? Foi terça-feira. Terça-feira, 5 horas da tarde.
acho que fez um cálculo ali rápido, né? Fez uma matriz SWOT, né? Os prós e os contras, e aí acabou desistindo. E a gente sabe também que tem o Marcelo, que era o seu secretário de governo, está com ele há 11 anos. O braço direito Braço dele. Mas também teve um ruído ali no bastidor, mas a gente vai falar de Eduardo agora, então vou deixar o Maurício falar um pouquinho, que eu já falei muito. Bom, eu acho um belíssimo prefeito, mas eu não conseguia ver muito futuro numa candidatura federal pelo PL. Eu acho que o PL é um partido extremamente inchado, vai ter muitos problemas com o Bolsonaro não podendo falar e com o Flávio falando do jeito que fala. Os candidatos a senador estão todos em outros partidos e eu acho que o PL vai dar uma desidratada em termos de quantidade de deputados eleitos e vai subir esse quociente partidário num nível muito, muito complicado. Eu achava temerária a eleição do delegado pelo PL. Não conseguia, aliás, nem ver êxito nessa eleição. É muito difícil uma pessoa sair candidato mesmo por um município que ele está mandando muito, muito bem, e passar de 25% dos votos daquele município. O único que eu já vi isso acontecer foi Márcio Alvino, que é uma linha absurda do jeito que ele trata e o alcance dele, mas tem sempre a mão de Valdemar ali, como pôs a mão em Tiririca, em uma série de outras coisas, e o Valdemar, desde o Valdemar Costa Filho, que eu e Gabi conhecemos bem, até o Neto, quando eles põem a mão ali, é um negócio muito absurdo de subida. É a seita do PL. Bom, nessa questão, né, Maurício, a gente discorda um pouquinho. Eu acreditava muito na eleição do Eduardo Boigues. É um prefeito, como a Gabi colocou, fez história no Alto Tietê. Pegou uma cidade arrasada que as pessoas tinham vergonha de dizerem que eram da cidade e ele transformou para um orgulho. As pessoas tinham coragem agora de falar, eu sou de Itaquá. Está tendo um pacote agora de investimento de R$500 bilhão, uma cidade extremamente carente, e o Eduardo é uma pessoa extremamente inteligente. E quem é inteligente pensa. Então ele pensou muito o que era melhor para a cidade. Ele sabe que a cidade tem uma falta de recursos gigantesca e precisa ocupar espaços no Congresso, ter as emendas. Então ele avaliou muito a situação. E claro que no final ele chegou à conclusão que era melhor ele ficar, né, segurando o leme e ajudar assim ao seu time. Porque, claro, quem faz um trabalho desse representa todo um time. Então ele sabe que ele ainda no controle da prefeitura, ele ia conseguir ajudar muito mais a cidade, elegendo também outros deputados federais e estaduais. Então eu acho que foi uma decisão acertada. De novo, tenho certeza que ele ia ser eleito. É uma pessoa extraordinária. Recuperou de novo o orgulho da cidade, transformou milhares de vidas. Mas a decisão tinha que ser também voltada para o melhor para a cidade e com certeza essa posição foi marcada. Acho que é isso, né? De Itaquá, vamos partir para o próximo, então? Olha só, vamos falar do Rodrigo, já que a gente está no Alto Tietê, vamos falar do Rodrigo Achiuchi, foi secretário do Ricardo Nunes. Mas você sabe que, assim, dos secretários, e aí... Adoro o Rodrigo, né? Foi prefeito de Suzano também, mudou a história da cidade de Suzano. E aí, quando o político faz um bom trabalho, a gente precisa... elogiar. A gente precisa falar, né? Enaltecer, porque o jornalismo, né? A gente tem aquela linha ali, tá puxando o saco, não, a gente tá aqui só para mostrar problema. Não, a gente tá aqui para falar que a política, ela transforma realmente as cidades, né? E eu, como jornalista, especialista no regional, que frequenta essas cidades, tenho que dizer, o Rodrigo fez um bom trabalho, mas na pasta do meio ambiente, eu senti ele mais tímido. Eu senti ele tímido ali. Eu não sei se é porque ele saiu dali da zona de conforto dele, que é a cidade dele, Suzano, e mudou ali aqui para a nossa cidade, São Paulo, que é um país. Mas eu senti ele, apesar de ter muitas agendas, muitas inaugurações de parques, eu senti o Rodrigo tímido, diferente do Orlando, que surfou a onda da midiática na Secretaria da Segurança. Também tem uma outra linha política, Gabi, que eu e você e o Rafa a gente acompanha muito. É muito difícil você mandar numa secretaria que tem dono.
o Isaac Félix e a bancada do PL ali na Câmara Municipal, quando precisava, dava umas travadas no Ricardo, tá? E os parques estavam todos distribuídos na bancada, você tinha uma Sandra Tadeu ali, o Isaac, você tinha um grupo muito complicado ali de lidar para o Axuxi conseguir dominar e mandar, como foi o caso do Orlando, né? Eu acho também que no final faltou marketing, Gabi. Ele teve grandes conquistas, ele conseguiu o certificado da ONU de cidade modelo de sustentabilidade, então isso é um grande feito, uma grande exposição internacional. Ele fez ampliação também da frota de ônibus elétricos, mais de 1.000 ônibus. A gente até falou sobre esse tema aqui, né, Maurício? Sobre a importância de um veículo limpo. Existe até metas importantes para São Paulo, para se atingir. Mas, enfim, eu achei que faltou, no final, Gabi, de novo, mídia, faltou marketing, porque não interessa hoje só realizar. Se você não divulgar, você não aparece e fica enfraquecido. E o Orlando, por outro lado, ele também é um marqueteiro. Ele pegou uma pasta de segurança que hoje o tema, por muitas vezes, é prioritário para a população. As pessoas têm medo de sair na rua. E a gente houve uma transformação em São Paulo. Teve, né, a luz do centro, Cidade da Luz, no centro do Natal, que você podia andar no centro tranquilamente. A questão do Smart Sampa, o Orlando conseguiu surfar muito nessa onda. Já era um modelo que estava na prefeitura quando o Orlando chegou, mas ele se apropriou numa força muito grande. Ampliou o sistema para 25 mil câmeras, criou o prisodômetro. Então, o Orlando soube, de novo, fazer um marketing importante. Eu acho que essa foi a diferença aí das posições de cada um. E você sabe uma coisa que está me deixando muito interessado hoje, Gabi, no nosso programa? Que nós falamos aqui do Luiz Fernando, do Rogério, do Axuxi, do Orlando Morando, do Boigues. A gente está só falando de gente que não tem mandato. As pessoas que estão com mandato, estão lá em Brasília, se não tomarem cuidado, mas vão dançar num grau que vai ser muito difícil. E mesmo com a quantidade de emenda gigantesca que esses deputados com mandato têm, vai ser um negócio bem complicado de se eleger esse ano. Porque todos os nomes que a gente colocou aqui são nomes que estão praticamente eleitos, que a gente põe uma fé muito grande. A gente teve uma movimentação gigantesca de deputados com mandato para o Podemos, por exemplo, que você cobriu brilhantemente essa linha. Tem muita gente aparecendo aí e tem muita gente sem mandato fora com muita força que deve estar chegando. Vamos colocar o vídeo do Rodrigo Axuxi, do PL, que é pré-candidato a deputado estadual e já deixou claro ontem, no aniversário da cidade, Suzano completou 77 anos e ele disse que a principal dobrada dele é o deputado federal Márcio Alvino, principalmente lá na região do Alto Tietê. O Rodrigo também acredito que deva sair aí com uma votação expressiva da cidade de Suzano e ele comentou que no final de semana ele vai lá para a cidade da família dele, que é a 800 quilômetros de Suzano, aqui no estado de São Paulo, que ele vai resgatar as raízes. Eu daqui a pouquinho eu vou me recordar o nome da cidade, que ele também vai lá buscar uns votinhos. Vamos ver o que o Rodrigo falou pra gente. Estou descompatibilizado, você acompanhou lá, em cerimônia de posse de São Paulo, de passar o bastão lá em São Paulo. E nós vamos apresentar, Gabi, ao longo dessa pré-campanha, né, e depois, lógico, efetivado dentro das convenções, é a nossa história, né? Eu acho que o que mais a gente pode apresentar é o que nós fizemos em Suzano, apresentar o que eu herdei em 2017, o que nós transformamos, a comparação de Suzano antes e depois, o trabalho que nós fizemos na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, foi um trabalho muito bacana lá, que reconhecido não só pelo prefeito Ricardo Nunes, mas pelos colaboradores, pelos funcionários, pelas associações que nós passamos, pelos parques, enfim, pela população paulistana. Estou muito feliz. E é isso que a gente vai apresentar, comparar a nossa história, nosso histórico. Quando a gente fala que a gente saiu com 93% de aprovação, o porquê que saiu. Nós entregamos 153 obras, nós entregamos 350 quilômetros de pavimentação. Chegou obra onde nunca chegou nessa cidade.
chegou obra no Jardim do Lago, chegou obra na 5ª Divisão, chegou obra em Palmeiras, chegou obra no São Bernardino, no São José, chegou obras grandes como essa daqui que nós estamos aqui, obras históricas que estavam paradas, como a UPA do Revista, como a própria Arena Suzano, né? Suzano, infelizmente, isso é uma constatação, e quem pegar a história vai ver. Antigamente, antes de 2017, Suzano tinha um rótulo muito crítico de um conjunto de obras inacabadas, um cemitério de obras inacabadas aqui na cidade, e nós tiramos todas do papel, colocando para funcionar. Aqui, por exemplo, aqui não é só a obra que foi investida, tem todo um trabalho, tem toda uma conscientização dos proprietários da área, tem desapropriação, mas aqui tem uma transformação. Daqui a um tempo a gente vai ver a transformação, e é isso que eu quero passar para todos. Não passar, lógico, que eu não sou perfeito, estou longe disso, mas passar que a minha caminhada política, a minha história é de um gestor que agarrou uma oportunidade, sonhou em ser prefeito um dia, foi prefeito da cidade e fez a diferença com a população, fez a diferença positiva na vida das pessoas. O que eu vou mostrar é que só faz sentido, e a minha história diz isso, ser político, estar no meio político, para a gente poder proporcionar obras como essa, que fazem a diferença efetiva na casa, na vida das pessoas. Então, cada vez que eu passar aqui de um comércio, tem alguém empregado numa padaria, numa farmácia, ou num comércio, numa academia, enfim, seja lá qual for, eu tenho certeza que vai ter um pouquinho da nossa contribuição, e eu vou continuar, eu, a Larissa, e toda a equipe. Quero passar em todo lugar que eu passar, quero pelo menos sentir a sensação de dever cumprido, de alma lavada e de poder ter contribuído com a população. Essa é a alegria, por isso que eu sou muito motivado na política, porque eu acredito que a política feita por pessoas competentes e de bem transformam, sim, a vida de cada família, seja em Suzano, na capital e principalmente aqui no Alto Tietê. Eu vou para todos os cantos do estado, se Deus quiser. Estou com muito gás, com muita rodinha, muito estimulado, de manhã, tarde, noite, madrugada, pode contar comigo, né? Eu vou na terra do meu pai daqui a alguns dias. Dia 21 vou para Pereira Barreto, 800 km daqui, vou lá, porque eu quero visitar os parentes do meu pai, inclusive tem parentes do meu pai que não mais estão aqui, como meu pai também não está. Eu quero visitar, quero me conectar lá com a minha história, que é muito bacana, lá e faz parte da história da minha família. Tá, então. Ele falou no final que eu vou lá para a cidade, que eu vou me reconectar com a história da minha família. Pereira Barreto. Eu falei que era com P, né? Longe, perto da Eclusa de Jupiá. A avaliação sua do Rodrigo, Maurício? Então, ele tá numa... O que eu ouço é muito maluco, e eu tenho visto o Valdemar falando que vai eleger 28 estaduais e 20 federais, o Kassab dizendo que vai eleger 26 estaduais e 18 federais. Eles não estão fazendo conta, e não né? sobra mais ninguém para se eleger em outros partidos. Então, tá muito, muito embaçada essa eleição. O corte vai ser muito maior do que já foi do último. Teve gente na última eleição com 127 mil votos que ficou de fora de um mandato e é suplente hoje. E vai ser muito complicado se eleger aí. Tem muita gente boa que está sem mandato, voltando em todas as frentes. No PT você tem Zé Dirceu, João Paulo Cunha, você tem todos esses que nós falamos hoje. Vai ser uma coisa muito maluca de se eleger esse ano. Vai mesmo, Maurício. A gente está vendo nessa janela de mudança partidária e afastamento do cargo com muita intensidade. Foram 52 deputados que pularam dos seus barcos e foram buscar refúgio em outro. O Kassab, PSD, foi o tubarão silencioso, passou o rodo na Lesp, foi para uma bancada de 15 deputados, está praticamente com a chave do cofre, vai querer, né, a presidência da Lesp. Então, realmente, ele fez um trabalho extraordinário. O PL foi o partido que mais conquistou candidatos. Foram 12 deputados federais que foram para o partido.
é um partido ideológico, de opinião muito forte, com o selo do Bolsonaro. Então, é um partido que movimenta a massa. E a gente teve o grande doador, que foi a União Brasil, que perdeu 14 deputados para o PL e para o PSD. E a gente também tem o PSB, né? O PSB teve agora uma aquisição importante, que é a Simone Tebet. O PSB, que é a boutique de luxo do PT. Então a gente teve movimentações muito importantes e, Maurício, eu concordo com você. Essa campanha vai ser extremamente acirrada, disputada, e cada voto vai ser extremamente importante. E um erro vai custar muito caro. Até as campanhas de candidatos que a gente colocou que já ganhou, e a gente conhece que o já ganhou, no final pode ser muito perigoso e terminar em derrota. Ontem nós tivemos um possível erro aí, o afastamento do Márcio França. Eu acabei de mandar a foto do Márcio França. Vamos colocar o Márcio França na tela para a gente falar sobre isso, porque aquela publicação na rede social, todo mundo foi surpreendido. Na verdade é o seguinte, ó, a Tabata Amaral deu uma entrevista antes de ontem, e nessa entrevista ela deu sinais. E eu comecei a fazer as minhas apurações, Maurício. E, a princípio, o Márcio França, o que me disseram, não, ele vai ser candidato de qualquer maneira ao governo do estado de São Paulo. O partido vai entender que sim, taranana. O Caio França, eu tenho uma fala dele, que inclusive a gente veiculou no jornal essa semana, do Caio França dizendo que era a favor da descompatibilização do pai, porque houve também aquele ruído de que o Márcio assumiria o Ministério da Indústria e do Comércio no lugar do Geraldo. Bom, de repente, fiz uma apuração hoje pela manhã com uma pessoa cabeça lá dentro do PSB de bola, que agora temos a pré-candidata a senadora Simone Tebet, e o Márcio também vai ser pré-candidato ao Senado. Então, o Márcio, infelizmente, eu conheço o Márcio desde São Vicente, nós que conhecemos o Márcio São Vicente, ele gosta de atrapalhar a eleição, né? Quando ele não consegue sair candidato para atrapalhar, ele não quer assumir posicionamento, ele perdeu o governo do estado, porque não aceitou assumir o posicionamento e quis ficar em cima do muro com relação a Haddad e Bolsonaro. Depois ele disputou para o Senado e enfiou o pé pelas mãos. Quando ele não consegue atrapalhar, ele enfia a esposa dele de vice, a esposa dele de suplente. Ele quer sair candidato e quer que a esposa vire suplente em outro canto. O Márcio França, ele se especializou nas últimas 4, 5 eleições em atrapalhar uma chapa. A chapa que ele pode atrapalhar, ele tenta dar um jeito. E eu estava achando que ele ia ficar lá em Brasília, ia juntar uns ministérios, ele ia ficar tranquilo pela primeira vez, mas pelo visto não. Está vindo aí, eu acho que um Haddad com um vice muito bem escolhido, e Simone Tebet e Marina, podia ser uma chapa interessantíssima, principalmente pro Lula. Agora, com o Márcio França querendo meter o bedelho nas coisas, eu acho que vai ser difícil tocar essas coisas aqui. Ele vai achar que ele pode ir no lugar do Alckmin em cidades que ele não pode, que o Alckmin precisa ir. Eu acho meio difícil. Eu não consigo entender mais o Márcio França depois das últimas 5 campanhas. É verdade, Maurício. O Márcio França quase ganhou, né, para governo do estado contra o Dória, como você pontuou. Não teve o feeling ali de se posicionar de forma mais clara no momento que o Bolsonaro era a estrela do jogo. Como a gente já colocou, quando você está com a estrelinha, se você está perto, você brilha e se eleva junto com ela. E eu acho que o Márcio França, no final, fazendo uma análise, até porque a gente trabalhou junto, ele não dá sequência quando ele pega um caminho bom. Ele acaba se perdendo nesse processo, não alimenta, né, esse exército, esse time que ele construiu. E a coisa acaba piorando, Maurício, porque hoje a política, ela é contínua. Se você não for um político que vai construindo, entendendo que você vai formando um time e sempre se fortalecendo, você fica fora do jogo. Eu acho que foi isso que aconteceu. Você formou um time legal, aí você dispersa o seu exército, aí numa próxima guerra está fragmentado, houve traições, então você chega fragilizado. E o Senado, a corrida para o Senado, evidenciou, até antes, a corrida para a Prefeitura de São Paulo.
ele ficou muito mal colocado, sendo que para o governo do estado, ele teve mais votos em São Paulo que o Dória. Bom, vamos voltar para o regional aqui. Vamos falar um pouquinho do prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima do Podemos. Aconteceu, foi muito engraçado essa semana, né? Teve aquela mega filiação com vários players. O Podemos virou o partido da causa animal, né? Tá com o Bruno Lima lá, o Felipe Beccari. Teve o episódio do Marangoni, mas já tá desgastado, acho que a gente já falou muito sobre esse assunto. E aí o Marcelo ali naquele ato, né? Parecia que já estava como presidente estadual do partido Podemos. Quando eu fui questioná-lo sobre a questão do Marangoni, ele falou, olha, tem que falar com o presidente estadual ou com a Renata. Mas a Renata ontem, na sua rede social, publicou um vídeo convocando para o Congresso do Podemos, que acontece no próximo sábado aqui na capital. Então, provavelmente, o Marcelo deva ser anunciado. O Marcelo montou uma estratégia, gente, uma estratégia de guerra, eu falo, em São Bernardo do Campo. Ele trouxe todo mundo para o Podemos, e aí eu vou pedir para colocar na tela primeiro ele dizendo que eu estava antecipando os anúncios dele. Ele vai lançar 2 vereadores a deputado estadual, ou estaduais, né, queiram como quiser. E aí daqui a pouquinho eu vou contar a história. Vamos acompanhar o Marcelo. Inclusive o Ivan deve ser candidato. Mas o Ivan você já está anunciando por mim? Estou te perguntando, você tem que confirmar. Ivan, os candidatos a gente vai anunciar durante, acho que pós o feriado. A gente está acabando de dialogar com todos. A nossa base aumenta hoje de 28 vereadores. A gente já consolida 24 vereadores da base de sustentação do governo. O Cidadania veio por completo, né? O MDB veio também, a partir de hoje, oficializando a base de 28 vereadores, 24. E também todos eles vão estar envolvidos nesse projeto político. Obrigado. Bom, e aí desceu para a Câmara Municipal o Ivan, que era o secretário de governo, ele estava no partido PRD. Falei com ele agora cedo, fiz uma apuração, já está afiliado no Podemos, já está oficializado. Devem ter feito ali um acordão. O Fran Silva, coloca na tela os dois, por favor, o Ivan e o Fran. O Fran também era secretário de esportes, voltou para a Câmara. Ele está afiliado no Avante. Parece que teve um imbróglio ali que eles não conseguiram ainda resolver, do Tibé com a Renata, para liberar para os dois irem para o Podemos. Quero a avaliação de vocês, antes de eu falar do candidato a deputado federal da máquina também, que é o Rafael Demar, que a gente vai falar já já. Tá aí na tela, então, para você que nos acompanha nas multiplataformas, está nos assistindo pelo portal, aguardiandanoticia.com.br, o Ivan à esquerda, o Fran à direita, são 2 aliados de primeira hora do prefeito Marcelo de São Bernardo do Campo, que está montando ali uma estratégia. Nós temos vários candidatos ali em São Bernardo. São Bernardo não vai ser fácil essa eleição, gente. São Bernardo, aliás, o Marcelo Lima, para mim, é uma incógnita muito maluca. Teve aquele caso dele se eleger federal e sair do Solidariedade e o Paulinho da Força tomar o lugar dele. Aí ele vira prefeito em São Bernardo. Ele tem cara de professor de geografia e parece que ele é bem inocente. Os 2 candidatos dele têm essa mesma cara de professor de geografia, que qualquer coisa tá tomando um baile ali. A Renata segurou muito a onda do Marcelo, montou uma chapa, levou 8 deputados para lá, foi um negócio bem maluco o que o Podemos fez. O Podemos hoje está com 11 deputados eleitos na cidade de São Paulo, e além dos 11 deputados tem Ana Carolina de Oliveira e Luísa Mel, que se vier disputar uma eleição vai ser muito maluco. Virou o partido da causa animal, tem só 2 ligados à causa animal que não estão nesse partido. O Edson da Paiol tá lá, Luísa Mel tá lá, família Ganem, a família Ganem toda, o Bruno Lima foi pra Bruno lá. Lima, Felipe Beccari. Felipe Beccari e Bruno Lima, a gente já tá falando de 1 milhão de votos ali na chapa. É muito maluco isso. Se entra a Luísa Mel, eu acho que isso daí passa. Mas muito. a Luísa acho que não vai ser candidata, não. Mas vamos falar lá do Ivan e do Fran. 2 candidatos da máquina na vaga para a Lesp. Será que existe essa possibilidade de eleger os 2? O Rodrigo Gambale, na eleição passada, fez isso lá no Alto Tietê. Ele lançou o Paiol e o Kaká. Os 2 ficaram suplentes.
Foi o segundo e o terceiro suplente. Exato, o primeiro era o Fabinho Faria de Sá, que também tá lá na chapa deles. Então tá todo mundo ali naquele... Edson, Paiol e Kaká, e os dois estão lá, e agora parece que o Gambale vai apoiar só o Kaká. O Paiol tomou vida própria. E o Edson tomou vida própria. Aliás, o Edson é o Carlos Neder das eleições passadas. Sempre está em suplente. Ele é o primeiro suplente de deputado estadual, é o primeiro suplente de vereador. O dia que assumir, ele pode perder e assumir o outro cargo e ir pegando um por um, porque vai ser complicado. Mas eu acho que São Bernardo está fazendo uma tacada que pode ter 3, 4 deputados de lá. Nós temos o vereador Julinho Fusari, que foi para o Republicanos. Aí eu fiz a minha apuração, mas ele ainda não anunciou, tá, gente? O Alex Manente também Carla não anunciou. Morando. Aí a gente tem a Carla. Mas aí vamos falar ali da máquina, né? Do Marcelo, porque a Carla, ela tá no grupo do Orlando ali. Vamos falar de grupo de Marcelo. Só ali nós temos 3 já. São 2 estaduais e um federal. Não, 3 estaduais. A gente tem o Julinho Fusari, que é vereador. Tá no Republicano. A gente tem os 2 vereadores, o Fran e o Ivan, que estão no Podemos. Só o Fran que a gente ainda não tem a certeza. A gente vai até o final do dia entender como é que ficou esse cenário. Mas vamos falar de Podemos. O Podemos, na minha conta, no meu cálculo, deve fazer de 6 a 7 estaduais. Porque tem Ganem, tem o Rogério Lins. Vai faltar cadeira, Maurício, para esse povo todo. Pode ter a esposa do Palumbo, que está correndo. Inclusive, essa semana saiu um vídeo dela brigando por causa de um cachorro que estava tendo maus tratos e algemaram o cara que estava maltratando. E o Palumbo já fez uma experiência com 2 vereadores, que foi a Ana Carolina eu esqueço sempre o nome dele, que é o braço direito, era o braço direito dele aqui em São Paulo, que elegeu o vereador. 2 Bruno Ganem. Não, o vereador que o Palumbo conseguiu eleger. O Kenji. O Kenji se elegeu junto com a Ana Carolina, e ele tem montado uma estratégia muito interessante. Aliás, todo mundo ali está montando uma estratégia muito interessante. A apuração, Gabi, eu acho que é o seguinte: Alex Manente, para onde vai? O Alex Republicanos. O Apesar que ontem... Federal, né? Federal, então, aí vamos falando em São Bernardo. Coloca na tela a foto do Rafael Demarque. Ele foi secretário do Desenvolvimento, filiou ontem no Partido Progressista com o Maurício Neves. A gente tem a foto que eu consegui aqui agora cedinho, porque eles não haviam ainda publicado na rede social. O Rafael Demarque também ali é um possível player, estava no governo do Marcelo, descompatibilizou para disputar. A conversa no início era que o Rafael, e foi muito engraçado isso, porque o Rafael ele iria para o União Brasil. E aí eu fiz uma apuração com os presidentes. Tá aí, tá aí na tela, o Maurício Neves e o Rafael Demarque, está afiliado, então, no Partido Progressista. E aí o Maurício falou assim para mim, o Demarque ia afiliar aqui com a gente, mas sumiu, não apareceu. Aí, de repente, eu vi num outro veículo, está confirmado, Rafael Demarque filiou no Partido Progressista. Aí eu liguei pro presidente para apurar. Mas acabou de me falar que o Demarque não tinha afiliado, tinha desaparecido. Não, apareceu de novo, estava correria aqui. E aí acabou filiando. Então, do time do Marcelo e com o apoio da máquina de São Bernardo do Campo, a gente tem, então, os estaduais, o Fran, o Ivan, o Julinho, federais, o Demarque e o Manente, que está lá com o Marcelo também, deve ter o apoio, o Marangoni, que foi para o Podemos. De São Bernardo, o Frank Aguiar também é de São Bernardo. A gente não pode esquecer de falar do Frank Aguiar, né, Rafa? Que tá no Podemos também. Que tá no Podemos também. E é de São Bernardo. Então, tem muito nome. E aí, você tem todos eles... A gente tá falando do universo de 120 mil votos em São Bernardo do Campo? Estamos falando do universo de 200 mil votos. 200? São Bernardo do Campo. Mas vai ter que ser muito bem distribuído, principalmente na região. Aí a gente tem o Orlando, tem a Carla, aí a gente tem o pessoal de Santo André que vai pular a fronteira, São Caetano do Sul, ali do ABC, mas do quadrado ali de São Bernardo, e a gente tem o presidente do sindicato também, que é do campo progressista, o Moisés Celerges, que é do PT, mas tá ali também na cozinha de São Bernardo. Gabi, uma coisa que fica claro, tem muito cacique pra pouco índio aí. Tá faltando voto, vai faltar voto, gente.
vai faltar voto. Vai faltar É voto. por isso que você sabe que cada vez mais eu vou caminhando para essa linha de ser a favor do voto distrital. Eu acho que precisava, viu, Gabi? Eu acho que Porque pra gente seria o melhor caminho. se a gente for pegar a cidade de São Paulo, ABC e o Alto Tietê, é onde está concentrando mais candidato e não tem voto suficiente para tudo isso. Já para o interior, tá faltando candidato. Se pegar a região de Campinas, está com pouco, Ribeirão, São José do Rio Preto, o próprio Vale não tem tantas pessoas assim. É que o Vale a gente tem ali o Márcio Alvino e o André do Prado que são muito fortes. Você pega ali todas as cidades do Vale, tem muita cidade do PL, então você pega Jacareí, Pinda, Natividade da Serra, é tudo cidade do PL, Santa Branca. Então ali é todo mundo fechado, André do Prado e Márcio Alvino. O Gambá ali está começando a colocar o pé. Por causa do Caçapava, Caçapava é o Ian, que é o prefeito mais jovem, né, que a gente tem de que cidades. foi eleito com a mão Foi do eleito Gambale. com a mão do Gambale. Mas ele é da rede social, tinha já um trabalho de rede social. Mas vamos fechar esse assunto, então, aqui de São Bernardo do Campo. Ficou dessa maneira. O Marcelo, eu não consegui desenhar ainda qual é a estratégia dele ali. Eu tenho a minha avaliação, né? Pode ser que eu esteja equivocada. Mas vai tirar voto da Carla e do Orlando. 2 estaduais, com mais o Julinho, 3. A gente está falando de 3 candidatos 3 ali com apoio, estaduais, 3 com apoio da máquina. Só pode ser. Agora, será que a real vontade do prefeito é tirar voto do Orlando e da Carla ou é de eleger todo esse povo? Tem uma questão também, né, Gabi? Até que ponto também o afastamento do Marcelo Lima, teve aí acusações de corrupção, não manchou também sua imagem? Então, quanto que isso vai pesar na hora de ele transferir voto? Mas o principal adversário dele é o Alex, que tá com a máquina. Mas o Alex já tá junto, né? Então, Agora já tá. o principal adversário dele foi o Alex ali. Mas como é que fica a população? Né? A população que viveu toda a situação de um prefeito afastado, caso de corrupção, dinheiro. Não foi na cueca, né? Mas foi dentro do apartamento, bolsas de dinheiro. Você acha que isso não vai afetar o trabalho? Eu acredito que, assim, se você falar com um público formador de opinião, pode até ser que sim. Mas quando você chega na ponta, que é onde esses vereadores que ele está lançando trabalham mesmo de fato, nas regiões periféricas, que tem trabalho árduo, eu acho que E o Ney, a minha leitura é que não. A gente tem o Ney lá. Ney Santos é a prova é a prova viva disso. O Átila. Que isso não funciona. Falando nisso, Átila Jacomuzzi. O brasileiro tem memória curta e corrupção hoje ficou uma coisa meio banalizada, né? Já há algum tempo tá assim, Rafa. O Ney Santos foi eleito, o pessoal. Eu lembro de uma entrevista com moradores do Imbu falando: dizem, não, é mesmo. Não dizem, não, ele é ligado. Emblemático também o Fernando Collor. Roubou a poupança de todo mundo. E depois continuou, ainda foi votado senador. A gente está chegando perto do fim, vamos encaminhar aqui. A gente estourou o jornal da Fabi. A Fabi está sentada ali só esperando que horas a gente vai começar o jornal. Mas como hoje é sexta-feira santa, vamos fazer até às 10 horas e ela começa o jornal às 10. Vamos colocar a foto do Átila Jacomuzzi, ele que foi eleito, né, pelo Solidariedade, como deputado estadual, ex-prefeito de Mauá. Esse também tem um histórico, né? É Highlander. Eu falo que esse é um dos Highlanders da política. Migrou para o União Brasil e ontem à noite, soltei o furo de reportagem aqui, ele filiou no PRD, que tem a federação com o Solidariedade, ou seja, está de volta lá com o Paulinho da Força. Eu gosto de candidato assim, que sabe escolher partido. Sabe ir pro partido que ele tem chance de se eleger. O Átila, sou fã de carteirinha do Átila, ele sabe bem aonde é que ele vai e ele faz uma análise, não sei quem é que faz essa análise João pra Gaspar, a cabeça pensante lá. Ele é incrível, ele tá sempre no lugar certo porque ele precisa. Rafa? Eu acho que, de novo, né, essa campanha vai ser extremamente disputada, voto a voto. Não tem, já ganhou. Difícil, Gabi, fazer uma ponderação, né, de vai ter chance ou não. De novo, a narrativa é muito importante. O candidato hoje ter uma narrativa inteligente, chegar de fato no público com uma solução, com uma ideia viável que realmente mude vidas, porque senão, com esse pleito todo de candidatos fortes,
não vai conseguir, né? Tem voto ideológico, PL de novo, trabalha muito bem a massa, é um público fiel, que também não aceita narrativas que fogem de valores que eles defendem. Então, essa campanha vai mostrar muito esse tabuleiro se movimentar e, com certeza, consolidar nomes importantes. Falando em nomes importantes, também coloca aí na tela o Paulinho da Força, que ele filiou ontem o prefeito de Sorocaba, o Manga. O Manga, então, foi para o Solidariedade. Tinha a conversa dele filiar lá no Partido Progressista, depois ia para o União Brasil, bateu o martelo, tem um vídeo na rede social, coloca o Manga e o Paulinho da Força. Então, o Paulinho da Força ganhou o Átila ontem à noite e também o prefeito polêmico TikToker lá de Sorocaba, Maurício. E ele tem também o segundo ou terceiro candidato da prefeitura do Guarujá também, que vai disputar para estadual numa linha bem bacana. Tá aí os dois, então, na tela. E pra gente fechar, eu acho que a gente não pode deixar de falar, vou pedir para colocar na tela a foto emblemática do almoço, da conversa de filiação de Guilherme Mussi à União Brasil. E aí você que foi do Partido Progressista, Maurício, lá no Curiatinho, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. A gente tem ali o Guilherme Mussi filiado junto com o Milton Leite, ao lado dele o delegado Olim, deputado estadual, e o deputado federal Fausto Pinato. A leitura dessa foto, Maurício. Então, eu acompanhei todo mundo aí dessa foto. O Milton, quando saiu deputado federal em 94 e perdeu a eleição pela primeira vez. Agora, o Guilherme Mussi, ele foi um estouro de votos quando saiu a primeira vez candidato pelo PV. Quando veio para o partido, para o PP, ele veio tomando conta de tudo e afastando todo mundo que tinha história. E eu acho que ele foi o grande responsável por ter colocado o pijama no Maluf. Ele é sensacional enquanto político e a manobra que ele fez para a eleição do Maurício Neves foi muito, muito legal. O Fausto é suspeito, foi meu voto para deputado federal na última eleição e é muito maluco. Essa foto aí é bem emblemática. O racha de Maurício Neves com Milton Leite por conta da federação. Então, Gabi, eu não sei se existe um racha ou se o Maurício Neves tem por objetivo ficar sozinho no PP. Meio Campos Machado? Por aí. Ficar ele vai precisar arrumar um Roquinho Barbieri para ele, para deputado estadual, que eu não sei quem vai se candidatar a Roque Barbieri aí por ele. Talvez seja a Simone Marchetto, que tinha desistido de sair candidata a deputado federal, falou um monte, falou que não dava mais, e de repente apareceu aí no PP como uma transferência que ninguém entendeu, a ida da Simone Marchetto, mas se ela vier estadual no babo dobrado com Maurício Neves e é ali da região dela, tá? Acho que pode ser uma coisa extremamente interessante, um ajuda o outro, ganha-ganha ali, e eles tomam conta, um estadual e outro federal do partido em definitivo, e não sobra nada para ninguém. Então o Partido Progressista só faz um federal e um estadual? É só a leitura? E eu acho que todo o resto da chapa fica por conta do União Brasil, tanto de federal quanto de estadual, e de pessoas que não estão na Assembleia. Por exemplo, o filho do Edmir Chedi vem candidato. Pela União. E sempre fez mais de 150 mil votos o Edmir. E aí, se você fizer uma análise bem feita ali, eu acho que o PP deve ter um estadual e um federal e o resto tudo na conta do União Brasil. Rafa? Eu acho que a questão do União Brasil, a gente colocou com essa janela partidária, ele é um transatlântico sem capitão. Diversos deputados, né, pularam no bote salva-vida e foram para outro barco. Então ficou claro que tamanho não é documento, né? Um partido gigante com uma perda extraordinária. 14 deputados debandaram. Maurício, você falou uma frase interessante. O Guilherme Mussi foi o responsável pelo Maluf colocar os pijamas. E essa filiação agora do Mussi no União Brasil, ele que levou o Maurício Neves, né, para o Partido Progressista. Como é que ficou isso aí? Como é que você avalia isso? Qual que é o recado que passa para o mercado?
Eu acho que o fato dele estar do lado do Fausto Pinato manda um recado muito bom para o Fausto Pinato. Você ter um Mussi ali do lado com a genialidade que ele tem de campanha e de montagem de chapa, eu acho que pode ser uma coisa extremamente interessante. E o União Brasil, por mais que o Rafa falou, perdeu muitos candidatos. Fora daqui, eu tô só com uma interrogação, que é a Rosângela Moro, que eu não sei se ela foi para Curitiba. Foi para Curitiba. Então, o que o União Brasil perdeu aqui no estado de São Paulo, o Milton recompôs. Perdeu Rosângela Moro, Kim Kataguiri, talvez o Alexandre Leite para ele assumir o local, mas trouxe Fausto Pinato, Mussi, delegado da Cunha com 180 mil votos. O que muda na chapa, para quem está nos acompanhando, a gente está perto do fim, faltam 3 minutinhos, o que muda na chapa sair do PP e pular para a União, se a federação é uma só e os votos contabilizam juntos? Muda o Milton Leite. Que a palavra do Milton Leite em cumprir o que ele se compromete com o candidato que está vindo é muito séria e ele honra todo. Não sei se no PP as pessoas costumam ter o retorno de cargos, indicações, fundo partidário que teriam no União Brasil. No União Brasil, Milton promete, cumpre e vai até o final. Ele é uma sumidade. Eu acho que ele e a Renata Abreu se sobressaem de todos os outros presidentes de partido aqui no estado de São Paulo. Rafa? Concordo com o Maurício. Eu acho que o Milton Leite tem uma história gigantesca, tem uma reputação política fortíssima e é isso, Gabi. A política, ela vive de palavras. Então, se você não tem um líder que cumpre, é melhor sair. E com isso nós saímos aqui, encerramos mais um Tabuleiro da Política, análise desse finalzinho de janela partidária de hoje para amanhã. Muita coisa ainda pode acontecer, a gente vai tentar conversar com os presidentes de partido para ver como é que fica esse finzinho aí dessa janela, quem foi para onde, quem pulou para onde. Mas olha, TikTok, o tic-tac. E sexta-feira que vem nós já sabemos todas as chapas, quem foi para onde e como tá tudo. E eu convido vocês que estão nos acompanhando, segunda, terça e quarta acontece o 68º Congresso dos Municípios lá no AMB. São 7 palcos simultâneos, tudo para falar de política pública, de cidades, de tecnologia, inovação. E nós estaremos com o nosso estúdio da Guardiã da Notícia direto lá do AMB. Então a gente vai conversar com todos os prefeitos, com todas as autoridades, com todos os especialistas, secretários que vão participar desse evento. Os nossos jornais serão feitos diretamente de lá. Você não pode perder, acompanhe com a gente, conosco. Será uma programação diferenciada e especial, porque afinal de contas aqui é jornalismo regional com alcance global. Rafa, obrigada. Obrigado, bom feriado para todo mundo, muita paz, muita tranquilidade e muita diversão, né? Também temos que ser felizes. Tá um dia lindo, São Paulo tá lindo. Tem a faixa da bicicleta aqui, a ciclofaixa. Você que anda de bike, eu sei, Rafa, vai aproveitar a tarde, né? Gosto muito. Inclusive, a gente precisava falar um pouquinho da ciclovia, que infelizmente o Tarcísio fez uma inauguração, mas a realidade é outra lá. A gente deixa para falar no jornal, isso a gente já combina aqui com a produção. Maurício, obrigada. Bom feriado para todos. Fique tranquilo que o Tarcísio vai colocar um free flow na ciclovia que você está pedindo. E aí a gente já segue de um jeito bem bacana. Bom feriado a todos. Ele vai curtir o passeio de bicicleta, eu vou curtir chocolate no domingo e tá tudo certo até sexta-feira que vem. E eu vou cuidar do nosso 68º Congresso, vou para lá para Embi para acompanhar a montagem do nosso estúdio, porque segunda tem que estar tudo pronto para a gente receber aí as milhares de entrevistas e debater o que a gente mais gosta de falar, que é sobre cidade aqui na Guardiã da Notícia. Não sai daí não, a gente vai para o intervalo rapidinho para você que nos acompanha nas multiplataformas da Guardiã da Notícia. 82.3 FM nas ondas do rádio e também a guardiandanoticia.com.br. Lembrando que os principais momentos de todo o nosso conteúdo você encontra lá no nosso Instagram, que é aguardiandanoticia.com. A gente volta já já.